A paz do Senhor a todos. Gostaria de ler a palavra do Senhor lá em Atos 17, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: eis que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason acolheu, e todos eles procedem contra o decreto de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram estas coisas. Nós estamos aqui diante da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nesta oportunidade, eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: eles chegaram para alvoroçar. E você? Nós entendemos que a mensagem do Evangelho sempre traz impacto na vida do pecador, porque exige uma mudança radical. Certa vez o apóstolo Paulo falou o seguinte: já estou crucificado com Cristo, já não vivo, mas Cristo vive em mim. E também Jesus falou assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então nós entendemos, conforme o ensinamento da palavra de Deus, o Evangelho requer mudança radical. Interessante que, aos olhos humanos, uma mudança é impossível. Porém, com o auxílio do Espírito Santo, porém, com a ação do Espírito Santo na vida do ser humano, na vida da pessoa, as mudanças vão ocorrer. Porque é Deus transformando os corações das pessoas. O Espírito Santo agindo, a pessoa vai ser transformada. Mas para isso ocorrer, é preciso abrir o coração para Jesus. É preciso ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E, conforme o texto que nós acabamos de ler, o Evangelho requer coragem. Aquele que prega precisa ter coragem, ser ousado. Nós estamos vivendo nesses últimos dias um grande alvoroço de um minúsculo vírus que está alvoroçando este mundo através do medo, através da morte, através das economias fracassadas, através das aflições, através da insegurança, do desemprego. Tem ocorrido na humanidade um grande transtorno, ou tem ocasionado na humanidade um grande transtorno. É um vírus alvoroçando o mundo. A palavra de Deus alvoroça o mundo, alvoroça as pessoas para a vida, para a salvação, para conhecer ao Deus Todo-Poderoso.
para levar um homem uma esperança verdadeira, para levar um homem vida eterna através de Jesus. E na oportunidade que Paulo teve na sua segunda viagem missionária, nós, olhando aqui para o texto nos diz que Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Paulo aproveitava as oportunidades. Assim que chegou na cidade, eles chegaram em Tessalônica, Paulo descobriu que lá havia uma sinagoga e foi lá discutir com eles, foi ensinar a palavra durante 3 sábados. Aproveitou a oportunidade. Interessante que na vida do apóstolo Paulo, as oportunidades, algumas eram fáceis e outras difíceis. Não importava qual o tipo de oportunidade, Paulo aproveitava todas. Todas. E a palavra também de Deus nos fala lá em Efésios 5,16 que nós devemos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. E durante a nossa existência, nosso dia a dia, quantas e quantas oportunidades que nós temos para falar do amor de Deus, para viver Jesus em nossas vidas. E quantas oportunidades nós temos perdido. Nas nossas conversas, muitas vezes, nós priorizamos em falar sobre futebol, falar sobre economia, falar sobre política ou outra coisa. E esquecemos de falar do amor de Deus através de Jesus, seu Filho. Porém, precisamos aprender com Paulo. Ele não perdeu a oportunidade. Mas olhando também para esse texto, nós aprendemos com o apóstolo Paulo e Silas que para alvoroçar o mundo é preciso pregar com clareza o que deve ser pregado. O texto, no versículo 3 diz assim: expondo e demonstrando que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, para alvoroçar o mundo, é preciso pregar com clareza o que deve ser pregado. Porém, para pregar com clareza o que deve ser pregado, é preciso conhecer aquilo que está pregando. Em suma, é preciso conhecer as Escrituras Sagradas. É preciso conhecer a Bíblia. Paulo e Silas conheciam a palavra de Deus, conheciam as Escrituras Sagradas. Por isso eles tiveram a oportunidade de expor para aqueles ouvintes o conteúdo da palavra de Deus. Um conteúdo transformador. O Evangelho sem máscara. O Evangelho que produz vida. O Evangelho que liberta. O Evangelho que mostra um caminho estreito. Não o Evangelho de uma graça barata, mas um Evangelho que é necessário renunciar. O Evangelho que demonstra ou que ensina uma vida diferente. Mas para pregar tudo isso, para pregar a palavra com clareza, já falamos, é preciso conhecer a palavra de Deus. E como conhecer a palavra de Deus? Muito simples, estudando a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Buscando a palavra de Deus em todo tempo, em todo momento.
para que possamos pregar o Evangelho sem máscara, o Evangelho verdadeiro, que transforma vidas. Mas olhando para a palavra de Deus, na experiência dos apóstolos, o texto nos apresenta que muitas pessoas se converteram e alguns deles ficaram persuadidos, aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. O Evangelho transformador é o Evangelho que se fundamenta na ação do Espírito Santo. É o Evangelho que se fundamenta na verdade, na seriedade. É o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que foi pregado também por Jesus. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus, dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: "Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui", os quais Jason acolheu, e todos eles procedem contra o decreto de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram essas coisas. Aprendemos também na experiência dos apóstolos que para alvoroçar o mundo, nós precisamos estar preparados também para as reações. Nós louvamos ao Senhor quando alguém ouve a palavra e tem uma reação favorável. Conhece a Jesus através da propagação da palavra, de ouvir a palavra dele, do Senhor. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa no céu. Mas por outro lado também, nós vamos encontrar reações contrárias à palavra de Deus, conforme foi o caso aqui apresentado nesse texto. As pessoas recusaram a palavra de Deus e queriam pegar os apóstolos, queriam prender os apóstolos. Porém, foram e prenderam Jason, aquele que tinha dado acolhida aos apóstolos. Portanto, independente de qualquer ação contrária, nós aprendemos que nós precisamos pregar a palavra. Em tempo, em fora de tempo. Nós precisamos ter ousadia, ou sermos ousados para pregar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela transforma vidas. Somente a palavra do Senhor, atendida pelas pessoas, pode mudar este mundo. Por isso nós precisamos pregar a palavra que alvoroça para o bem. Uma palavra que transforma famílias. Uma palavra que transforma corações. Uma palavra que transforma aquele que vive na sarjeta do pecado. Somente assim nós poderemos vivenciar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Então, o que você tem feito para alvoroçar este mundo? Viva a palavra. Pregue a palavra. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. Amém.